Olá a todos. Hoje nós vamos responder uma pergunta aqui, que é esse aqui. Como funciona o patriarcado? Porque numa comunidade patriarcal a gente precisa entender o patriarcado. E as pessoas já perderam a ideia disso. Por quê? Porque essa palavra, patriarcado, foi tão desgastado pelos grupos feministas que as pessoas não entendem mais absolutamente nada do que se trata. A maioria das pessoas pensa que patriarcado é uma palavra machista, onde os homens mandam nas mulheres. Errado, não é nada disso, certo? Não tem nada a ver com isso, nada mais enganoso do que isso. Ponto. Então vamos lá. Mas antes de a gente entender o que é o patriarcado, a gente vai entender como é que funciona o mundo hoje. Melhor, né? Primeiro a gente entende o mundo e depois a gente entende o patriarcado. Então vamos lá. Vamos supor que exista uma cidade que tenha 50 mil habitantes, ok? 50 mil. E eles precisam de algumas pessoas para tomar decisões, como por exemplo um prefeito. Então vamos lá, os 50 mil não vão conseguir administrar a cidade, eles precisam de alguém tomando decisão, alguém concentrando as compras e tudo mais. Então eles precisam definir uma administração, um prefeito, eles vão precisar de uma liderança. As pessoas então, elas vão se juntar, certo? Fazer uma eleição e fazer uma votação. E assim elas vão escolher uma pessoa com base no quê? Com base na propaganda. Na propaganda que essa pessoa vai fazer. A gente não conhece a pessoa que está se candidatando, certo? A gente conhece o que o pessoal mostrou na televisão. Quem tiver o melhor marqueteiro ganha, certo? Não é a melhor pessoa, o melhor marqueteiro que ganha. Todo mundo sabe disso. Quem tiver mais tempo de televisão, quem tiver mais isso e aquilo, quem tiver melhor marketing, por algum motivo ganha. A gente não conhece as pessoas, a gente não vê elas, certo? Então assim, a gente vai fazer uma votação e então o pessoal vai escolher uma pessoa com base na propaganda, que pode ser verdadeira ou falsa, a gente não sabe, de uma pessoa caridosa, entre aspas, que quer fazer o bem comum para todos. Então tem uma pessoa que diz o seguinte: eu sou uma pessoa caridosa, quero fazer o bem para todos, é o político, tá? E ele vai lá fazer uma puta propaganda para mostrar que ele é um anjo na terra, etc, tal, aquela coisa toda lá, que é um bonzinho, etc, tal, essa coisa que as pessoas acreditam. Então, com a propaganda, ele vai tentar ser eleito. Ele é o caridoso. O político é o caridoso, ok? Então, o político é o cara bonzinho da história. Ele é o caridoso da sociedade de 50 mil pessoas aqui. Se não fosse o político, né? Pessoas honestas, né? Pessoas tão bacanas. Pois bem, a ideia básica é que todas as pessoas que você vão participar da eleição, que você vai poder votar, todas em que você vota, querem te ajudar, quer ajudar a cidade, certo? E que a maioria vai decidir quem é o melhor entre os melhores. Então assim, tem 10 políticos. Tudo bem, os 10 eles querem o bem de todos, em tese. Em tese, essa é a ideia, não estou dizendo que está certa. Mas em tese todos eles são caridosos, todos eles são pessoas honestas, todos os 10, ok? E agora as pessoas têm umas diferenças assim, eu quero esse aqui, o outro que aquele, etc, tal. Então a população como um todo entende que os 10 estão qualificados, mas eles precisam escolher um, então eles vão fazer uma votação, mas independente de quem for aprovado, os 10 são bons em tese, certo? Pois bem, não parece muito a vida real, mas é isso que o pessoal acredita. Então você tem a cidadezinha de 50 mil pessoas, 10 caras lá, todos excelentes, honestos, vão se candidatar, e você vai votar e vão ver quem ganha. Bom, infelizmente, muitas dessas pessoas de confiança têm um preço que pode ser então comprado. Então vamos lá, vamos supor que você pôs as 10 pessoas de confiança, independente de quem ganhou, e essa pessoa que ficou lá, o chefão, ele ganhou, só que ele não é seu parente, pessoal. Ele não conhece ninguém da cidade. Ele acabou de chegar, meia geração atrás, ele chegou de outro lugar, ele é de outra cidade, ele nem é da sua cidade, ele não tá nem aí pra ninguém da cidade, mas ele usou um puta marketing e ele se elegeu. Mas ele tá assim, só quer ganhar o dinheiro dele. Na verdade ele não era uma pessoa caridosa, na verdade ele nem conhece ninguém, na verdade ele tá se lixando pra todo mundo, ok? Tudo bem, vai vendo se isso parece a vida real. E aí o que acontece? No final das contas, alguém chega lá e filma o cara fazendo uma sacanagem, por exemplo. Certo? Pode acontecer. Ou vai lá com uma mala de dinheiro enorme e fala o seguinte: você pode fazer isso pra mim? Pum. E o cara, tipo assim, mas isso vai contra quem votou em mim. Mas essa mala de dinheiro é pesada o suficiente pra... Sabe como é que é, né? E aí o cara muda, vira casaca, né? Tem como acontecer isso. Uma hipótese aqui. A gente está falando de forma hipotética. Não sei se essa cidade de 50 mil habitantes existe. Certo? Hipótese. Uma hipótese. Né? Vamos lá. Agora, como é que funciona no patriarcado?
Quando você tem um patriarcado no comando, ele é feito com patriarcas familiares. Então olha o exemplo. Vamos supor que tem uma cidade que tem uns 50 mil habitantes, igual ao anterior. E que todos eles conheçam a sua história. Essa é a essência. Não tem patriarcado sem ter história. É por isso que na Bíblia, que é um livro patriarcal, tem toda a genealogia na linhagem patriarcal. Você tem que conhecer a história. Qual é a origem de cada um. Nos dias de hoje, o pessoal destruiu as histórias familiares para que a gente não pudesse ter patriarcado. Para você ter um patriarcado, você precisa de toda a linhagem patriarcal, certo? Ou então, o que a gente faz? A gente recomeça ela do ponto zero. A gente recomeça com os patriarcas que tem, certo? Que são, em geral, os filhos mais velhos de uma família, o primogênito, ok? Essas pessoas, elas sabem, então, dessas 50 mil pessoas, elas sabem que a cidade foi fundada por 15 patriarcas. Lá no início, 15 caras chegaram com sua família ali e começaram a se multiplicar ali, montaram a cidade, e os filhos tiveram netos, que tiveram filhos, assim vai, certo? Pois bem, foi crescendo, mas todo mundo sabe que aquela cidade tem origem em 15 caras, 15 patriarcas, 15 famílias. Dessas 15 famílias, cada família tem um patriarca, só um. Pode ter 200 homens, 500 homens na família, mas só um manda em cima de todos eles, que é o patriarca mais velho, é o filho primogênito mais velho vivo, ok? Não de qualquer família, da linhagem, o filho mais velho do filho mais velho do filho mais velho do filho mais velho, o primogênito do primogênito do primogênito do primogênito, vai seguindo dessa forma. Pois bem, só um cara por família. Mas olha só, vamos lá. Essas pessoas então sabem que a cidade foi fundada por 15 famílias, que tem 15 patriarcas, que se multiplicaram e hoje chegaram ao número incrível de 48 mil descendentes. Em 3 gerações, 4 gerações. 48 mil descendentes. E 2 mil pessoas, que dessas 50 mil, são estrangeiros que foram aceitos em sua cidade, em sua comunidade. Então você tinha 48 mil, 2 mil vieram de fora, você falou, isso parece legal, tal, eles também se multiplicaram ali. Só que, o que acontece? Esses patriarcas, eles tiveram muitos filhos, mas ao passar o bastão para a próxima geração, eles só passam para um dos filhos. Não importa se o cara teve 20 filhos homens, ele só vai passar para um deles, o próximo patriarca, certo? Que é o filho homem em geral, o filho homem mais velho. Depois de décadas, ou centenas de anos, a cidade cresce, mas a tomada de decisão sempre se mantém com apenas 15 representantes. São os 15 representantes das 15 famílias originais que fundaram a cidade, certo? 15 representantes patriarcais que fundaram a comunidade, ou a cidade, ou o que for. Os quais têm real interesse pela comunidade, visto que eles são parentes, todo mundo ali é parente. Eles sabem que aquelas 48 mil pessoas, um tem link com o outro, que tem link com o outro, que tem link com o outro, etc. Tal, todos eles são familiares ali. Ninguém quer sabotar nada. Eles querem estar ali, estão vivendo ali, e eles cresceram ali, certo? Pois bem. Aí alguém vai perguntar o seguinte, mas se tem 50 mil pessoas e só 48 mil, vamos dizer assim, só 48 mil, são representadas por esses 15 patriarcas, e os outros 2 mil? Os outros 2 mil, obviamente, como estão em número menor, eles foram assimilados com o tempo. Ou seja, chegou 2 estrangeiros, 3 estrangeiros, 10, e eles vão sendo assimilados naquelas famílias. Continuam os mesmos 15 mandando. Porque esses caras aqui, uma hora eles vão ser assimilados e todo mundo ali faz parte da mesma família de novo. Por mais que o cara seja estrangeiro, ele é assimilado dentro da comunidade através de casamento muitas vezes. Então, pois bem, em algum momento os estrangeiros são absorvidos dentro das famílias originais através de casamentos e isso não muda os patriarcas, continua 15 patriarcas. Começou com 10 patriarcas? É 10. Começou com 12? É 12. Começou com 30? É 30. Começou com 4? É 4. Ok? 4 patriarcas. O que vier depois é estrangeiro. Alguém que foi aceito depois. Pois bem. Agora, qual que é a vantagem do patriarcado nesse cenário? Você tem o cenário da eleição e você tem o cenário onde as famílias originais que montaram a comunidade, aquela comunidade onde você vive, são na verdade seus próprios parentes e todos ali têm um representante na linhagem original. Como é que funciona isso? Vamos lá. A principal vantagem é que nessa cidade hipotética, onde 48 mil são familiares em algum grau e os outros 2 mil entrantes nunca vão conseguir se organizar para massacrar o povo original. Vamos supor, você tem 48 mil iniciais que vêm dessas 15 famílias.
Esses outros 2 mil que apareceram lá, se multiplicaram, eles não têm como controlar os 48 mil, que são a maioria, que são os caras que têm a origem ali, que começaram, criaram o lugar, certo? Pois bem, além disso, por saberem a sua história e seus links familiares, um representante do povo sempre vai ser um representante real do povo, porque todo mundo sabe a origem dele, o qual dificilmente será comprado, pois o mesmo estaria traindo a sua própria família, e isso não faz sentido, certo? É mais difícil comprar. Ah, um satanista quer infiltrar um cara numa cidade. Ele vai lá, paga propaganda pro político e infiltrou o satanista. Agora, como é que um satanista vai se infiltrar dentro do patriarcado? É impossível se infiltrar dentro do patriarcado, porque você tem que nascer da barriga de uma mulher que o patriarca ali, né, teve o filho e vai nascer ali o patriarca. Não tem como você se infiltrar, você nasce lá dentro, percebe? Bom, veja o que acontece no Brasil, por exemplo. Só um exemplo aqui, não vou falar mal nem bem, mas vamos dar uma olhada no que acontece no Brasil. Que foi um país colonizado por Portugal. Então, ou seja, como a população inicial aqui, a maioria era europeu. A gente tem português, espanhol, tem alemão, né? Mas a maioria ali é europeu, basicamente, principalmente português. Pois bem, foi um país colonizado por Portugal e hoje uma parte significativa dos políticos do Brasil, os mais representativos, eles são de origem síria-libanesa, que não representam o povo original, basicamente não representam o povo português, de origem portuguesa. E outros ainda que eventualmente são financiados por países estrangeiros. Então vamos supor assim, por exemplo, a gente sabe, o governo de São Paulo, assim, pessoas, não estou falando que são bons ou ruins, né, mas basicamente o Maluf era sírio-libanês, certo? Ou era sírio-libanês, naquela região. O Michel Temer, sírio-libanês, aquela região. Presidente do Brasil, ok? O candidato agora mais assim proeminente nas campanhas de São Paulo, um deles é o Boulos, né, que é sírio-libanês. O Gabriel Chalita, sírio-libanês. Haddad, sírio-libanês, algo desse tipo aí. E outros tantos. A gente pode pegar uma boa parte do Congresso brasileiro, uma parte significativa, que assim, são representam mais do que a porcentagem de sírio-libanês no Brasil, são políticos que estão lá, certo? Então vem a pergunta, tudo bem, talvez sejam ótimos políticos, eu não estou aí para julgar político porque eu não acredito nisso, ok? Eu acredito no sistema patriarcal, não acredito no sistema político. Mas não representa a população original, certo? Alguém vai falar o seguinte, mas eram os índios. Aí é outra conversa, ok? Mas quando houve a colonização, houve investimento, o Brasil cresceu, etc. tal, era um grupo de pessoas de uma determinada nação, ok? Pois bem, e os sírios libaneses também não representam os índios, tá bom? Mas tudo bem, continuando aqui. Agora, por exemplo, além disso, a gente tem relatos de partidos comunistas de vários países financiando políticos. Por exemplo, a China financiando político. E aí como é que funciona? Não estou dizendo se isso financia no Brasil ou não. Vários países no mundo. Então o que acontece? Chega com uma mala enorme de dinheiro ou um carro forte de dinheiro, o político vai fazer o quê? Vai falar não, talvez fale não. Aí cada um acredita no que quer acreditar. Mas no sistema patriarcal isso é mais difícil de acontecer, certo? Ou seja, tem um link real histórico com a população original. Ok? Pois bem, dito isso, no patriarcado, quem manda não são os homens, e sim alguns homens, não são todos os homens. Os homens estão lá no patriarcado para obedecer, assim como as mulheres, mas alguns homens sim são os que mandam. O patriarcado é uma forma de organizar a sociedade. Você pode tentar organizar ela de forma política, certo? Grega, política, através de eleições, democracia, etc. tal, ou você pode ter um sistema familiar que não é democrático, tá? É quem nasceu, nasceu. Nasceu ali como primogênito, fez um bom trabalho, vai ser o primogênito, vai ser o próximo patriarca, assim que funciona, ok? E aí o primogênito do primogênito do primogênito, isso vai seguindo numa linha e sempre vai se manter 15 caras. Ele começou com 15, vai se manter 15. Começou com 4, vai se manter 4. Mas olha só, por exemplo, eu estou numa geração aqui. Vamos supor que eu monte uma comunidade. Vamos supor, uma hipótese, tá? Vamos supor que tenha 3 ou 4 patriarcas, ok? E vamos supor que cada um tenha 10 filhos. Então são 40. A próxima geração tem 40 pessoas. Vamos supor que esses 40 se casem, vão formar 200, vão formar 20 casais, cada um tenha 10, são 200. Então a gente agora tem 248 pessoas, certo? 248 pessoas. Quem vai mandar? Os mesmos 4 iniciais
e depois, quando esses 4 morrerem, ou um deles morrer, vai ser substituído pelo primogênito, e assim vai, sempre vai se manter em 4. Ok? Depois essas 200 pessoas que nasceram vão se casar, vamos supor, formar 100 casais e vão ter mais 10. Vai ter 1.248 pessoas. Quantas pessoas tem mandando? Nas 1.248. Essas 1.248 vão formar 500 casais e aí vão ter 10 filhos, por exemplo, vai ter 5.000, mais 1.000 e tanto, vai ter 6.000 e poucas pessoas. Quantas pessoas vão estar mandando? São os representantes dos patriarcas originais. Ok? Pois bem, então é assim que é o patriarcado. O patriarcado é uma linha de primogênitos que vão estar no comando, basicamente. Ok? De uma comunidade, no caso. Certo? Porque do governo com certeza não vai ser. Bom, pessoal, então, para finalizar, olha só. A ideia por trás de uma comunidade, que a gente precisa criar numa comunidade, é a que o pastor Dal sempre fala. A gente tem que funcionar sempre como uma só alma, uma só mente, um só corpo. Uma só alma, uma só mente, um só corpo. Todo mundo tem que trabalhar na mesma direção. Na mesma direção. Se a gente vê que tem pessoas que trabalham em outras direções, infelizmente assim não funciona. Todo mundo tem que estar seguindo a linha dos patriarcas. Ah, Afonso, mas eu não concordo com o patriarca. Desculpa, pessoal, você não concorda. O que você faz? Você sai da comunidade e vai para outra comunidade onde você concorda. Mas numa comunidade específica, o certo é os patriarcas estarem no comando. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que falam o seguinte: ah, não concordo, eu tenho que tomar decisão também, e etc. tal. A verdade é o seguinte: vamos supor, você está no lugar que você está e você quer chegar até o aeroporto, ok? Qual que é o caminho para você chegar até o aeroporto? Você vai falar, ó, o caminho é esse, assim assado, vou virar ali no farol, vou para a direita, vou para a esquerda, vou andar tantos quilômetros, tal. Só existe um caminho para chegar no aeroporto? Não, existem vários caminhos, certo? Existem vários caminhos. Alguém vai falar o seguinte: não, mas eu não concordo com o caminho. Pessoal, por mais que você pense o seguinte, ó, o cara que está dirigindo, ele está fazendo um caminho louco, ele também está querendo chegar no aeroporto, certo? Você pode não concordar com o caminho dele, mas ele também está querendo chegar no aeroporto e ele vai chegar no aeroporto. A diferença é, quem está dirigindo decide o caminho. É assim que funciona. Quando você tem uma comunidade, alguém tem que estar no volante. Essa pessoa que está no volante, ela vai decidir o caminho. Ah, mas eu não estou gostando desse caminho, eu queria outro. Pessoal, aguenta firme aí, certo? Você vai chegar no aeroporto igual. Só vai mudar eventualmente o caminho. Então assim, esse é o respeito que a gente tem que ter pelos patriarcas. O patriarca falou o seguinte: a gente vai por esse caminho. Ah, mas eu queria ir para aquele. Tudo bem, mas a gente vai chegar no mesmo lugar, ok? A gente vai chegar, mas quem está dirigindo, quem está no comando, né, dirige o carro aí. No caso, o ideal é toda família que tiver numa comunidade tem um patriarca representando. Um patriarca, ok? Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Eu acho que deu para entender bem o que é o patriarcado, como é que ele funciona, né? Não é nada de machismo, não tem nada a ver com o que o pessoal fala. Na verdade, é uma forma de comando que não é uma forma eleitoral feita por políticos que pagam uma grana para fazer propaganda para as pessoas votarem imaginando uma coisa quando é outra, certo? É uma forma aonde tem uma pessoa interessada pelo futuro daquele povo todo ali, certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.